Imagina você tá lendo lá tranquilo um livro e do nada o livro começa a te descrever exatamente na posição que você tá, é uma coisa um pouco bizarra. Ela exige a participação do leitor. E nesse momento eu até levei um sustinho, foi o meu primeiro jumpscare com o livro, porque mais um vídeo novo aqui no canal, e antes de começar eu já vou avisando que eu vou falar um pouco estranho hoje, porque eu tô fazendo um tratamento no dente, então peço perdão se não puder sorrir tanto, né? Não que eu sorria, que eu tenha sorrido nos outros vídeos, né? Mas isso pode acabar estranhando, mas tá tudo certo, eu consigo falar normalmente. Então hoje, vamos direto ao assunto. Hoje eu vou falar sobre o livro A História Sem Fim, e infelizmente eu não tenho ele aqui nas minhas mãos, né? Infelizmente, porque eu li ele em PDF online, então eu não tenho aqui ele em mãos, mas eu vou falar sobre ele. Então vamos ver se vocês concordam com as minhas análises. Vamos começar então. Meu nome é Maria, né? Eu sou do canal Releituras da Mais. Se você tá aqui, se você chegou aqui de paraquedas, eu agradeço muito por você ter clicado. E você provavelmente está curioso para saber o que eu vou falar sobre A História Sem Fim com relação à jornada do vilão. Então hoje eu vou fazer um resumo, resenha, mais uma análise pessoal minha. Então nesse canal eu tenho a proposta de fazer análises de livros com interpretações pessoais minhas. O que isso significa? Significa que não são necessariamente as propostas que o autor queria trazer. As minhas interpretações não são objetivas, ok? Então, obviamente que eu vou dar a minha interpretação de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com as minhas experiências pessoais. E vocês, obviamente, podem ter interpretações diferentes, podem concordar ou discordar comigo. Isso aí, né, tá tudo certo, porque arte e produções artísticas são assim, elas têm diferentes interpretações, e é isso que faz uma arte ser especial, justamente por ela impactar de maneiras diferentes tantas pessoas, certo? Então, vamos começar hoje com uma análise, porque eu vou trazer um pouco desse livro. O interessante desse livro é que ele é um livro considerado infanto-juvenil. Isso significa que é voltado para um público mais jovem, por isso ele tem uma linguagem que se adequa com esse público mais jovem e tem alguns ensinamentos assim voltados ao público infanto-juvenil. Mas isso faz dele um livro muito bom também para adultos, né? Afinal, é como se ele fosse assim um Pequeno Príncipe, sabe? Quando você lê o Pequeno Príncipe, você percebe que é para criança, mas fala muito com adultos. Conforme você vai crescendo, o livro vai se tornando cada vez mais significativo. A História Sem Fim funciona dessa maneira, certo? Então, aqui tem uma roteirinho aqui do lado, né? E eu vou acompanhar ele. Então, esse livro, ele tem uma estrutura bem simples. Ele foi escrito pelo Michael Ende, que é um escritor alemão, e ele foi publicado pela primeira vez em 1979, então ele é um tanto antigo. Mas ele ficou muito famoso por conta de um filme que tem o mesmo nome, que se chama A História Sem Fim, que foi produzido lá pelos anos 80/90 e ficou muito famoso mundialmente. Eu nunca vi o filme pessoalmente, eu só li o livro, então eu não tenho o que dizer sobre o filme, mas eu assisti uma resenha, aliás, uma análise que um outro canal, que se chama Quadrinhos da Sarjeta, fez. Inclusive, eu quero agradecer ele aqui. Eu sei que ele não vai ver esse vídeo, mas eu quero agradecer ao canal Quadrinhos da Sarjeta, porque foi ele que me introduziu a esse livro maravilhoso que eu vou agora fazer análise para vocês. Se chama, então, A História Sem Fim. E, ok, então eu vou fazer do livro, porque eu nunca assisti o filme, né? E eu li ele pela primeira vez, então foi uma leitura completamente inédita para mim, não foi uma releitura nesse caso. Então, qual é a sinopse? Esse livro vai falar sobre um protagonista chamado Bastian Balthazar Bux, BBB, né? O famoso BBB. E ele é um menino que tem em torno de 10, 11, 12 anos, assim. Mas ele tá passando por uma fase muito difícil, porque a mãe dele morreu, assim, acho que já tinha feito alguns meses ou um ano, não lembro exatamente, mas era recente a morte da mãe. Mas o interessante é que a morte da mãe vai impactar muito esse menino, que é muito jovem, né? É apenas uma criança. E também o pai dele. Então, depois da morte da mãe, o pai dele ficou muito mais fechado, muito mais retraído, numa espécie de quase depressão, assim, sabe? Então, o Bastian, ele vai se sentir muito mais desconectado do pai, muito mais afastado. Ele vai sentir esse afastamento, e esse afastamento vai pesar muito para esse menino, o Bastian. E o Bastian, além dele ter tido esse luto aí, né, essa questão da mãe dele ter morrido, também tem o fato de que ele sofre bullying na escola por ele ser um menino mais gordinho. Então, ele é bem excluído, eles fazem bullying na escola, e isso dá pra ver que
traumatiza ele ainda muito. Então ele é um menino cheio desses problemas, mas ele encontra muito conforto na leitura de livros, então ele tem essa paixão muito grande por ler. E a gente já começa a história com o Bastian indo para uma loja de livros, uma livraria, de um senhor chamado Coriander, um senhor Coriander, e o Coriander ele tem essa loja, mas ele não gosta que o Bastian tá ali, não gosta de bagunça, e o Bastian vai lá e acaba se interessando por um livro chamado A História Sem Fim. E o Bastian vai acabar roubando esse livro e vai levar para a escola para ler, né? Então ele vai matar a aula para poder ler esse livro pela primeira vez na vida, primeira vez que ele mata a aula, primeira vez que ele rouba alguma coisa, então ele se sente muito culpado. Mas ele vai ficar num porão da escola lendo o livro. E a partir disso a história vai se desenrolar, porque a gente vai vendo que o mundo de fantasia, que é onde se passa a história do livro, e o mundo real, onde a gente acompanha o Bastian, eles vão se conectar em algum momento. E aí vai se desenrolar toda a história sem fim. E assim, minha análise, minhas primeiras impressões, eu dou nota 5 para esse livro. Se eu fosse dar uma nota, eu odeio dar nota para livro, mas se eu fosse para dar uma nota, assim, eu daria nota 5, e é óbvio que eu recomendo para todo mundo, seja para criança, para adolescente, para adultos, porque tem muitos ensinamentos e além disso, é uma escrita muito simples, né? Então é rápido de ler, é fácil de ler, é tranquilo e obviamente tem muitos ensinamentos que servem tanto para o público infantil quanto para o público adulto. Então, vamos falar um pouco esse negócio de fantasia, né? O que é a fantasia? Que é esse mundo que o Bastian vai acompanhar durante a leitura da História Sem Fim. É interessante porque é um livro dentro de um livro, né? Então, a gente vai ter uma parte que vai ser o mundo real, que vai ser representado, que vai ser escrito com letras de tom rosa, que vão nos mostrar que a gente está na realidade, que a gente está acompanhando o Bastian lendo. E tem outra parte que a gente vai acompanhar, que é a história de fantasia, da História Sem Fim. E quando a gente está acompanhando a História Sem Fim, as letras ficam em verde, pelo menos na versão que eu li. Então, tem esse marcador que é representado pelas cores das letras, né? Então, cor verde para quando a gente está lendo o livro A História Sem Fim e cor rosa para quando a gente está lendo o Bastian, né? Quando a gente está no mundo real, vamos dizer assim, mundo imaginário e mundo real, né? E eles são divididos. Então, durante a leitura do Bastian, ele vai tendo pensamentos que vão ser colocados ali, que vai interromper, às vezes, a leitura e comentando a história de uma maneira bem que todo leitor faz, né? Um trecho bem interessante que ele fala, então, sobre essa conexão do Bastian com os livros, que eu acho que representa muito a conexão de nós, pessoas leitoras, com os livros, né? Então, o trecho é assim: quem nunca chorou às escondidas ou na frente de todo mundo, lágrimas amargas porque uma história maravilhosa chegou ao fim. E é preciso dizer adeus aos personagens, na companhia das quais se viveram tantas aventuras que foram amadas e admiradas, pelas quais se temeu ou ansiou e sem cuja companhia a vida parece vazia e sem sentido. Esse é um trecho muito legal, porque quando eu terminei a História Sem Fim, eu me senti exatamente assim. Eu me apeguei muito aos personagens e é assim que a gente se sente todo final de leitura, né? Dá aquele vazio no coração, como se a gente estivesse se despedindo de uma pessoa real, mesmo que os personagens sejam imaginários, né? Então, vamos falar um pouco sobre a história da História Sem Fim. Então, fantasia é esse mundo que a gente vai acompanhar na História Sem Fim durante a leitura do Bastian, da História Sem Fim. E é um mundo que contém vários seres assim mitológicos e seres diferentes. Então tem seres com poder, tem lobisomem, tem bruxa, tem tudo. A fantasia tem tudo porque é o mundo da fantasia e é isso, né? O problema inicial da história é que o nada está dominando a fantasia. Então a fantasia está desaparecendo e essa força que eles vão chamar de nada, literalmente cobre tudo. E eles dizem que o nada, quando você olha para ele, é como se você tivesse cego. Então, não é um preto, não é uma coisa preta, não é uma coisa branca. Quando você olha, você fica cego, é simplesmente isso. É assim que eles descrevem o nada. E é uma força que, então, tá fazendo a fantasia inteira desaparecer. Então, a gente tá vendo que tem uma coisa estranha acontecendo em fantasia que precisa ser detida. Tem um trecho aqui, né, que descreve o nada. Se alguém, por descuido, pusesse o pé num desses lugares, o pé desapareceria também, ou a mão.
ou tudo que lá entrasse. Não doía, mas de repente a pessoa ficava com um pedaço a menos. Algumas pessoas atiravam-se de propósito lá dentro ao verem que o nada se aproximava demais. É que o nada exerce uma atração irresistível, tanto mais forte quanto maior é o lugar. Então, o nada é essa força irresistível, né? Lembra um pouco também esse sentimento de vazio, esse sentimento meio depressivo que a gente vai ter no começo do livro, que se conecta com a história do Bastian e também com o pai dele, que está depressivo por conta do luto, né? Então, o nada é essa força irresistível que... O que é isso? As pessoas ainda querem entender o que está acontecendo com fantasia. Então, seres de fantasia vão ir até a Imperatriz Criança, que é uma entidade que tem a forma de uma criança, de uma menina, mas dizem que ela é muito mais velha do que aparenta e ninguém sabe exatamente de onde ela surgiu. Quando ela surgiu, ela é um dos maiores mistérios de fantasia. Mas tudo que se sabe é que se a Imperatriz Criança tá doente, então fantasia também fica doente. E se ela tá saudável, fantasia também fica saudável. Então ela tem essa conexão muito forte com o mundo. É meio que... todos os seres de fantasia existem porque ela existe. Mas ninguém sabe exatamente a história dela, nem o nome dela, nem nada assim. Mas o caso é que o nada tá dominando a fantasia porque a Imperatriz Criança está realmente doente. Então a Imperatriz Criança manda mensageiros para procurarem um herói que se chama Atreio, para que ele descubra a causa, né, da Imperatriz Criança estar doente e a cura para a Imperatriz Criança. Então a gente vai acompanhar na história esse Atreio. Quem é o Atreio? O Atreio é um menino, também uma criança que tem em torno da idade do Bastian, e ele é um menino de uma tribo, assim, e no início ele até fica com medo de participar dessa grande aventura, mas no final ele aceita esse desafio e ele vai então em busca da cura para a Imperatriz Criança com o seu cavalo. Então ele tem bem aquela imagem de herói, mas o curioso é que ele é uma criança, então muita gente, durante o caminho dele, muita gente vai falar que ele é fraco, que ele não vai conseguir por ser muito jovem, mas mesmo assim ele continua. Inclusive ele encontra o dragão, que é um dragão da sorte, chamado Fushur, que vai ajudar ele nesse caminho, né? A jornada do Atreio é bem interessante, o Bastian vai ficar muito vidrado nisso, assim como nós leitores. Mas uma parte interessante é que ele realmente encontra a cura. E a cura é dita por um ser chamado Uyolala, é um nome um pouco difícil, mas meio que representa a voz do silêncio. E a voz do silêncio vai dizer assim para ele. É um poema muito, muito bonito e interessante, em que ele vai revelar qual é a cura para a Imperatriz Criança. Os filhos de Adão, justo é o nome, dos habitantes do mundo da terra, as filhas de Eva, a raça dos homens, cujo sangue a palavra encerra. Desde os primórdios possuem todos o dom de as coisas nomear. A Imperatriz Criança, em tempos outros, podiam eles vida e nome dar, e davam-lhe lindos nomes, mas há muito tempo atrás, pois vinham a fantasia os homens, e o caminho não sabem mais. Então, basicamente, estou falando que os homens davam à Imperatriz Criança nome, e isso fazia com que fantasia continuasse a existir. Mas, há muito tempo, os homens esqueceram o caminho para a fantasia, o que significa que a Imperatriz Criança não tem mais um nome, foi esquecida. Isso significa que fantasia corre sério risco, e é por isso que a Imperatriz Criança está doente, porque os homens não dão mais nomes para ela, porque eles não sabem mais o caminho para a fantasia. Os homens são esses que elas vão chamar de filhos de Adão, filhos de Eva, tá? Que são os homens que são seres do mundo real, como eu, como o Bastian, certo? Então, isso é que vai ser dito. Então, qual é a cura? É encontrar um filho do homem para dar o nome para a Imperatriz Criança, um novo nome para a Imperatriz Criança, certo? E assim, também tem outra coisa legal, que é essa parte em que se explica melhor o que é esse nada, o que acontece quando as criaturas de fantasia são tocadas pelo nada. Antes disso, é interessante falar que, como eu falei, a história de fantasia, a história sem fim e a história do Bastian vão se conectar em algum momento. Então, aos poucos, a gente vai vendo quebras de quarta parede. Então, o Atreyu vai ouvindo certos sons que o Bastian vai fazer durante a leitura. Então, tem momentos que o Bastian se assusta com a leitura e ele vai soltar um "ó", e o Atreyu vai ouvir no livro, e aí é dito no livro. Aí Atreyu escutou um "ó", mas ele não sabia de onde vinha. E o Bastian lendo, ele vai ficar tipo, meu Deus, será que ele me escutou?
Não, é impossível. Então o Batman vai ficar meio cético no início com relação a essa quebra de quarta parede. Mas aos poucos a gente vai vendo isso e é um pouco assustador, pelo menos pra mim, porque eu fico imaginando, eu como leitora, imagina você tá lendo lá tranquilo um livro e do nada o livro começa a te descrever exatamente na posição que você tá, é uma coisa um pouco bizarra. E essa também é uma parte muito interessante da história. Mas antes de a gente vir pra quebra de quarta parede total que vai acontecer no livro, tem a revelação do que é esse nada, né? O que acontece com essas criaturas. Então o Atreio, ele vai ter essa revelação do que acontece com essas criaturas através do lobisomem. O lobisomem, então, é um ser que consegue ir tanto para o mundo, que tem essa capacidade de ir tanto para o mundo real quanto para o mundo de fantasia, porque ele é um ser, uma lenda, né? Então, ele consegue transitar por esses dois mundos, mas não consegue fazer muitas coisas nos dois, né? Mas ele vai, então, explicar o que é o nada pro Atreyu, né? Então, ele vai dizer assim: você me pergunta como vai ser lá nesse mundo, mas o que é você aqui? Que são vocês todos? Todos vocês, seres de fantasia, figuras de sonho, invenções do reino e da poesia, personagens de uma história sem fim. Você se julga real, filhinho? Pois bem, aqui neste mundo você é, mas se entrar no nada, deixa de existir. Então, quando os personagens entram do nada, os personagens de fantasia como o Atreyu, né, supondo que ele fosse sugado pelo nada, se ele entrasse no nada, ele deixaria de ser o que ele é, ele deixaria de se identificar como Atreyu, ele viraria uma coisa que a gente não sabe ao certo o que é, mas que o lobisomem vai chamar de mentiras. Serão mentiras, e nada tem mais poder sobre o homem do que a mentira, porque os homens, filhinho, vivem de ideias, e as ideias podem ser dirigidas. Esse poder é o único que conta. Então, quando esses seres de fantasia viram mentiras, eles têm poder sobre as decisões dos homens, inclusive sobre decisões fortes, como guerras, por exemplo. E o lobisomem vai dizer assim: é possível que com a sua ajuda se possam convencer os homens a comprar o que não necessitam, a odiar o que não conhecem, a acreditar no que os domina ou a duvidar do que os podia salvar. Por seu intermédio, pequenos seres de fantasia fazem-se grandes negócios no mundo dos homens, desencadeiam-se guerras, fundam-se impérios. Isso é a força das mentiras sobre a mente do homem. Eu diria que isso é quase como uma descrição de preconceitos e irracionalidades, porque se a gente parar para pensar, vamos pensar, por exemplo, no medo, por exemplo, com relação a outras religiões. Então, o preconceito que existe, por exemplo, com religiões de matrizes africanas. Muitas pessoas dizem que comportamentos e modos de agir de pessoas de religiões de matrizes africanas são coisa do demônio, são coisas, muito ruins. E isso denota um preconceito da pessoa, obviamente. Mas se a gente pegar aqui a lógica do lobisomem, ele está dizendo que isso são meio que seres de fantasia que foram sugados pelo nada, entraram na mente humana e viraram esses medos irracionais, essas sensações irracionais que levam os homens à guerra. E tem um celular tocando aqui, né? Não sei se dá pra ouvir. Mas enfim, eu não posso parar muito o vídeo, né? Ele não pode ficar muito longo, mas enfim. Então, entendeu? São mentiras que levam os homens a tomar decisões muito irracionais e contra a sua própria segurança, contra a sua própria vida, inclusive, né? Como ele disse, levam vocês a guerras. Então, o preconceito, de fato, leva as pessoas a guerras. E o preconceito é o quê? É basicamente uma coisa imaginária, uma fantasia na nossa cabeça que a gente coloca em cima de determinada pessoa que tem determinado comportamento, que tem determinada religião, que tem determinada etnia. Então, a intolerância é uma coisa que a gente diria que é irracional porque são pré-julgamentos, né? E na verdade, essa é a minha interpretação, né, sobre o que ele está falando. Mas a gente pode pensar, por exemplo, no medo do escuro, né? O medo do escuro a gente diria que é irracional, né? Porque quando a gente é criança a gente tem medo porque a gente imagina muitas coisas que poderiam estar no escuro. A gente imagina um fantasma, por exemplo. Então a gente não sai da cama para tomar água, por exemplo, porque a gente está com medo de ver um fantasma que a gente pensa que está no escuro. Então olha só, é um medo completamente, é tipo um pré-julgamento. Nossa, eu já tô pensando que tem um fantasma, então eu não vou ir.
Tipo assim, não, peraí, tu vai deixar de tomar água, que é algo importante pra ti, que é algo que faz bem pra tua saúde? É por isso que o lobisomem diz aqui, ou duvidar do que os podia salvar. Então ele tá falando que as mentiras têm esse poder, então, sobre os homens, certo? E eu linkei aqui com os preconceitos, porque eu acredito que também são coisas fantasiosas, o pré-julgamento, aquele medo do desconhecido. E quando as criaturas de fantasia saem de fantasia, elas deixam de ser apenas de ser seres de uma história para se tornarem mentiras, né? Ok, e aí é muito forte isso, porque é interessante como esse livro se conecta com um pouco da psicologia humana, com certas filosofias, certo? É uma coisa um tanto complexa, né? Que eu acabei de falar aqui, né? Que você pode pensar, nossa, uma criança não vai entender, mas no livro ele explica de uma maneira muito simples. E o narrador vai continuar aqui falando, quanto mais se alastrava a destruição em fantasia, maior era o número de mentiras que entrava no mundo dos homens. Precisamente por isso, a cada segundo que passava, diminuía a possibilidade da vinda de um ser humano. Era um círculo vicioso de onde não se podia fugir. Atreyu sabia o agora. As mentiras, uma outra mentira que é muito contada no mundo dos homens, aqui no livro é dito isso, que essa mentira muito contada no mundo dos homens é de que fantasia não existe. E a gente realmente percebe, conforme a gente vai virando adulto, a gente deixa de imaginar coisas, a gente deixa de criar histórias. E o poder de criar histórias é muito forte na nossa cultura humana, porque são as histórias, é através das histórias que a gente consegue passar ensinamentos, lições, morais, valores, inclusive que a gente consegue se conectar com outra pessoa, é através das histórias que a gente consegue sentir empatia e até mesmo evitar perigos, né? Quando a gente ouve histórias sobre criaturas, sobre a cuca e tal, isso são para ensinar as crianças a se cuidarem, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, etc. Então as histórias têm esse poder de conversar com diferentes públicos, desde os mais velhos até as crianças, para passarem mensagens, para passarem a cultura. Só que conforme a gente foi crescendo e conforme a nossa humanidade foi se tornando uma humanidade mais racionalista, né? Claro que tem pontos positivos em ser racionalista, porém, uma sociedade que pende extremamente para um lado racionalista e adultocêntrico, né, no sentido de que você poda a criatividade, você poda aquele sentimento infantil, as histórias, para dar lugar só a coisas muito objetivas, isso acaba fazendo com que, segundo o livro, né, fantasia fique mais destruída. E quanto mais destruição e fantasia, mais mentiras para o mundo humano, porque o nada vai sugar as pessoas e vai trazer mentiras para o mundo humano. Essa é a mitologia aqui que é trazida no livro e que é muito interessante. E quanto mais as pessoas duvidarem da existência de fantasia, duvidarem das histórias, pararem de fazer histórias, pararem de ler, pararem de ouvir histórias, mais destruição, e isso é o círculo que vai continuando. Mas aí o narrador diz, mas havia mais alguém que também o sabia, Bastian Baltazar Bux, o nosso querido BBB. Então, graças ao Bastian está lendo essa história, está lendo a história de fantasia sendo destruída. E ele aos poucos começa a acreditar que fantasia realmente existe e que essa história de fato não é apenas uma história, mas uma coisa que está acontecendo. Então Atreyu vai descobrir a cura, que a cura é encontrar um novo nome para a Imperatriz Criança. Ele vai voltar para a Torre de Marfim, onde a Imperatriz Criança está ali doente, e a Imperatriz Criança então vai dizer para ele, eu já sabia da cura desde o início, meu querido Atreyu. E o Atreyu vai dizer assim, então por que a senhora me enviou, se você já sabia da cura? Por que eu tive que passar por todas essas dificuldades? E a Imperatriz Criança vai dizer, porque você era importante para fazer com que o filho do homem, o filho de um homem, se interessasse pela gente. Então Atreyu, ela escolheu Atreyu a dedo porque sabia que com isso o filho de um homem, que no caso é o Bastian, ia se interessar pela história. Então toda a jornada do Atreyu que a gente viu até aqui na história serviu para fazer com que o Atreyu se conectasse com ele e se conectasse com a história e passasse principalmente a acreditar que aquilo estava acontecendo. E isso é muito importante para fazer com que o Bastian então dê um novo nome para a Imperatriz Criança.
Isso porque todo leitor tem um certo apego com o seu protagonista, certo? Então você que lê bastante deve estar acostumado com isso. E até isso também serve para filmes, por exemplo. Quando você vê um filme, você se apega, você sente empatia e compaixão pela situação do personagem, certo? E quando você termina, você sente aquele vazio, tipo, nossa, eu gostaria de continuar acompanhando a história dessa pessoa, que mesmo sendo imaginária, a gente se apega tanto. Então, o Bastian, ele se apega ao Atreyu como se ele fosse um amigo mesmo, né? Então, é aquele momento que a gente torce para um personagem, e o Bastian vai torcer pelo Atreyu. Isso vai fazer com que ele, de fato, comece a acreditar que esse livro não está mentindo e que, de fato, fantasia existe. Então, nesse momento tem a quebra de quarta parede máxima, que eu acho maravilhosa, que é quando a Imperatriz Criança fala diretamente com o Bastian, e aí ela fala, nós precisamos de você. Eu estou falando exatamente com você. Ela fala, no caso é um livro, então a gente não olha ela olhando pra câmera, né? Não tem essa coisa. Mas ela fala, estou falando com você. E aí a gente tem o Bastian pensando, meu Deus, isso realmente tá acontecendo, velho. Só que... E aí o Bastian vai dar um novo nome pra ela, sim. Ele vai dar o nome de Filha da Lua. Né? Eu não lembro exatamente porquê, mas ele vai dar esse nome, Filha da Lua, que é um nome muito significativo, muito bonito. E o que acontece é que, além de um novo nome, a Imperatriz Criança precisa também que o Bastian entre em fantasia para que, então, ele possa recriar a fantasia, porque o nada, infelizmente, já consumiu tudo, né? E muito provavelmente Atreyu será o próximo a ser consumido, e se consumir a Imperatriz Criança, então tudo estará perdido. Então o Bastian ele tem essa missão de recriar a fantasia, já que ele é o filho do homem, e como foi dito pela Voz do Silêncio, os homens têm a capacidade de criar coisas, justamente por eles terem capaz também de nomear coisas. Então o Bastian, ele tem que entrar para a fantasia, mas ele tem medo. E olha só que interessante, qual é o medo dele? O medo dele são os monstros de fantasia? Não. O medo dele é da aparência. Ele tem medo que a Imperatriz Criança veja ele e veja que ele é um menino gordinho e não goste dele. Olha só que doideira. Ele vai deixar de ajudar o mundo porque ele tem vergonha da aparência dele. Justamente por causa do trauma, do bullying, etc. Mas vê como isso também é um medo, um tanto, uma mentira, né? Que foi contada pra ele a vida toda, de que ele era feio, né? De que ele era feio sendo gordinho, etc. De que ele não valia pela sua aparência. Isso é uma mentira que foi contada desde criança pra ele pelas crianças que faziam bullying com ele. E olha só como as mentiras têm poder sobre a cabeça de uma pessoa, especialmente uma criança, certo? Então ele vai ter medo, né, de salvar um povo inteiro porque ele tá com medo de sua aparência, o que é uma mentira, né? A aparência dele não importa em nada, não vai alterar em nada. A Imperatriz Criança não vai gostar menos dele por conta da aparência, né? Então, mas, enfim, então a Imperatriz Criança, ela tem que obrigar o Bastian a entrar. Então ela faz ali um esquema e o Bastian entra, né, forçadamente pra fantasia. E aí, fantasia já virou bagunça, já tudo fica preto. E só tem a Imperatriz Criança. E a Imperatriz Criança dá pro Bastian uma joia chamada Aurim, que é a mesma joia que o Atreyu utilizou durante toda a sua jornada, quando ele estava ali sozinho, sendo o herói, buscando a cura. E Aurim é uma joia muito bonita, que tem um dever que vai ajudar Bastian a ter todos os seus desejos, todas as suas criações postas em vida real, no caso, em fantasia. Tudo que o Bastian pensar, toda a história que o Bastian criar, vai ser criada em fantasia automaticamente por causa de Aurim. Então, Bastian entra em fantasia em um primeiro momento, e agora tá vendo como essa história também tem duas partes, né? A gente começa com a jornada do Atreyu, a jornada de herói do Atreyu, e agora a gente tá na jornada de herói. Estamos na jornada de herói do Bastian, será? Será que é uma jornada de herói? Então, não, essa jornada do Bastian vai ser de vilão. E a gente vai ver um pouquinho, e agora a gente chega onde eu queria chegar, né? Essa jornada de herói em um livro infanto-juvenil é muito interessante. Porque Bastian vai começar a criar em fantasia, e obviamente que esse poder todo dele de criação vai tornar ele um tanto mesquinho, porque ele vai receber uma atenção e vai ser muito bem considerado pelos seres de fantasia que ele criar e que ele ajudar por conta de seu poder. Isso vai fazer com que ele meio que
se desvie da sua missão. A missão do Bastian é, além de recriar fantasia, agora ele precisa reconectar o mundo dos homens com o mundo de fantasia. E para isso ele precisa voltar para o mundo dos homens. Só que para ele voltar para o mundo dos homens, ele tem que querer voltar. E aos poucos ele vai querendo ficar em fantasia. O seu desejo é continuar em fantasia para continuar exercendo, sendo reconhecido. Porque esse reconhecimento é algo que ele nunca teve quando ele era criança. Além disso, em fantasia, ele vai ter uma nova aparência, né? Uma aparência mais bonita, mais padrão, né? Então ele vai ter tudo o que ele sempre quis em fantasia. O problema é que o Atreyu, em certo momento, ele vai encontrar o Atreyu e o Dragão da Sorte também, né? E eles vão virar muito amigos, assim, em 2 dias, porque, né? Criança, e os dois têm uma conexão muito forte. Só que o Atreyu logo percebe que todo desejo que Bastian faz, uma memória de Bastian do mundo real some. Então, se o Bastian desejar uma coisa, uma memória do mundo real some. Então, por exemplo, vai ter um momento que ele vai esquecer que ele sofreu bullying na vida real. E vai ter outro momento que ele vai esquecer que ele era criança na vida real. Ou seja, aos poucos ele vai perdendo a característica que faz dele humano. Ele vai perdendo a sua humanidade. E isso é ruim, porque se ele perder a humanidade e não conseguir criar ponte para a fantasia, não serviu de nada ele ter recriado fantasia. A fantasia vai voltar, o nada vai voltar e vai ser tudo destruído. Então, além disso, o Bastian pode morrer em fantasia, pode ter um final muito trágico. Então, o Atreyu vai tentar falar com ele, falar, olha, a Auryn tá te fazendo mal. Quer dizer, a Auryn não, né? Mas você precisa dar a Auryn pra mim, pra que eu faça os desejos, porque quando eu faço os desejos, como eu não sou um filho do homem, eu não perco nenhuma memória. Então a gente vai conseguir voltar pra casa. Mas o Bastian começa a falar pra ele, eu acho que não quero voltar pra casa, assim, sabe? Não tem nada de especial lá, eu não era ninguém especial. Isso é bem triste, né? Porque, né? Tem o pai dele em casa, por exemplo, mas ele não se sente conectado o suficiente, ele se sente mais feliz em fantasia com os mundos que ele criou. E é nesse momento que vai vir, então, a Shaid, que é meio que uma bruxa, é uma vilã, né? Uma das vilãs do livro. E a Shaid, ela vai ser uma feiticeira que no início vai estar contra Bastian, mas logo depois ela vai se aliar a ele, mas com segundas intenções. Ela começa a manipular dele, falar abobrinha pra ele, falar que o Atreyu quer roubar a Auryn porque ele quer todo o poder pra ele. Ela vai começar a jogar um contra o outro, a jogar os 2 amigos contra o outro. E isso vai funcionar, porque o Bastian tá muito agora cego pelo poder. Ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer reconhecimento. E isso vai levar o Atreyu e o Bastian a uma batalha bem forte, inclusive com espadas, né? E infelizmente o Atreyu vai perder, o Bastian acaba machucando ele com a espada mesmo. Então eles vão passar de amigos para arqui-inimigos, e arqui-inimigos muito fortes, né? Então muitos seres de fantasia vão começar a não gostar do Bastian, vão começar a achar ele um vilão, porque ele quer roubar. Então agora o Bastian tem o objetivo de roubar o trono da Imperatriz Criança. Ele quer ser o Imperador Criança. E a Shaid convence ele a isso, fala, nossa, você tem que ser, com certeza essa é a sua missão aqui em fantasia, e eu vou te ajudar. E o Bastian compra essa ideia, e isso vai levar, então, os 2 amigos a romperem, né? É claro que isso acontece de uma maneira um pouco mais detalhada e devagar na história. A gente vai vendo aos poucos o rompimento deles, mas ainda assim é muito forte e me deixou muito mal, né? Ver os 2 amigos assim. Então, o Atreyu é machucado nessa batalha. O Bastian consegue sentar no trono da Imperatriz Criança, mas ele não se sente feliz, né? Todo mundo tá ali baixando a cabeça pra ele. O Bastian virou uma espécie de tirano, né, nesse momento. Então, olha só, ele foi de uma criança, um herói, para um tirano no mundo de fantasia, né? E o Bastian, depois do Atreyu ser, então, levado pelo Dragão da Sorte, machucado, o Bastian ele fica com tanto ódio que ele mesmo assim continua a perseguir o Atreyu. Ele quer realmente matar o Atreyu, porque ele tá com medo do trono dele ser roubado, né? E é nessa busca que ele vai encontrar a Cidade dos Imperadores, né? A Cidade dos Imperadores é a cidade onde todos aqueles humanos que entraram em fantasia e acabaram se perdendo da sua verdadeira vontade, né? Então eles acabaram se perdendo porque todos eles quiseram ser imperadores, quiseram ocupar o lugar da Imperatriz Criança.
e querendo ocupar o lugar da Imperatriz Criança, eles acabaram gastando todos os desejos que eles tinham disponíveis e perderam todas as memórias do mundo humano. Quando um ser humano esquece que ele é humano, ele perde o poder de criar histórias. Então ele vira apenas mais um ser em fantasia. O problema é que esses humanos que viraram apenas mais um ser em fantasia viraram seres meio que NPCs, ou seja, pessoas que só existem. Eles não têm vontades, eles não têm desejos, porque todos os desejos foram gastos no Aurim. Então eles não têm mais desejo de amor, não têm mais desejo de reconhecimento, de dinheiro, de nada. Nada bom nem nada ruim. Eles só existem. E essa cidade, ela é controlada por um macaco, que é um macaco, assim, super irônico e que vai falar com o Bastian, tipo, ele vai falar assim: esse é o lugar que te espera, meu filho. Daqui a pouco vai você aqui. E o Bastian fica apavorado e pela primeira vez ele percebe que o Atreyu estava certo, que realmente ele deveria ter dado Aurim para Atreyu, para que o Atreyu pudesse, então, fazer os desejos do Bastian e fazer o Bastian voltar para o mundo humano. E o Bastian percebeu, então, que a culpa era dele. Ele começa a se sentir muito culpado, muito mal, né? E então é nesse momento que cai a ficha dele. Então a gente tem essa passagem, então a gente tem essa jornada do vilão de construção e o Bastian realmente chega no topo, mas no topo ele não se sente bem e ainda por cima acaba brigando com o seu melhor amigo, com a única pessoa que se importava com ele de verdade ali. E ele acaba se afastando e o Bastian começa a se sentir muito sozinho. Mas o Bastian ainda tem Aurim e ele ainda tem acho que uns 4 ou 5 desejos que restam para ele. Então ele tem um desejo e ele começa a desejar a se sentir parte de um grupo. Então ele começa a desejar fazer parte de um grupo, porque agora ele está muito sozinho, né? Agora ele não tem ninguém, não tem Shaid, não tem Imperatriz Criança, não tem Atreyu. Ele começa a querer se sentir parte de um grupo. E é aí que esse desejo vai ser realizado, ele vai começar a viver com uma comunidade ali, uma comunidade bem onde todo mundo é meio igual assim. Só que após alguns dias com a comunidade, o Atreyu percebe que ele tem um novo desejo. E o novo desejo dele é ser amado do jeito que ele é. Então na comunidade eles amavam ele, mas amavam ele por ele seguir um certo padrão. E agora o Bastian tem o desejo de ser amado por sua individualidade. E é aí que ele vai encontrar também uma senhora muito gentil que vai tratar ele como mãe. Então a gente tem esse momento meio simbólico de renascimento do Bastian, né? Porque aqui ele também esqueceu que ele era criança no mundo real. Então essa senhora vai tratar ele como uma criança e aos poucos ele vai renascendo, né? Então a gente tem aqui uma metáfora também do crescimento humano, né? Esse momento de retorno ao lar. Então ele vai, depois dele passar por essa senhora vai acabar falecendo, né? Simbolicamente. E o Bastian vai ter um novo desejo, que é o novo desejo dele é literalmente de amar alguém como ele foi amado. Ele tem esse desejo de amar alguém, de ter um amor recíproco, né? E é aí que ele vai tentar buscar suas raízes no mundo verdadeiro, porque ele entende que tem uma pessoa muito especial no mundo real que ele pode amar. E essa pessoa é o pai dele, mas ele ainda lembra do pai dele, só que vai chegar um momento que ele vai esquecer, porque ele vai encontrar o pai dele, né, depois de muito tempo procurando, ele vai encontrar o pai dele, vai ver o pai dele, vai relembrar e aí ele vai em busca das águas da vida, porque ele precisa se banhar nas águas da vida para poder dar a vida para o pai dele e poder retornar então, para poder dar o amor para o pai dele e poder retornar então para o mundo real. Seria mais ou menos assim. Só que quando ele está indo para as águas da vida, ele acaba sendo encontrado por umas borboletas palhaços que começam a zoar com ele e querem prejudicar ele, querem matar ele. E o Bastian pede para eles irem embora. E o Bastian, nesse momento, ele já não tem mais desejo nenhum. Ele esqueceu completamente até do próprio nome, né? Que esse é o golpe final, né? Para um ser humano se tornar um ser de fantasia, ele tem que esquecer o próprio nome. E isso acontece com o Bastian. Ele esquece o próprio nome, então esquece do pai, esquece do nome, esquece de tudo. E ele só sabe que ele tem que ir para as águas da vida. Mas aí esses seres começam a prejudicar o caminho dele. E é nessa hora que chega o nosso herói, o Atreyu, com o seu dragão da sorte, né?
E o Atreyu salva o Bastian dessas borboleta palhaço. O Bastian dá Aurim pra ele e o Atreyu então consegue chegar nas águas da vida, né? E as águas da vida, na verdade, ficam dentro de Aurim. Então esse medalhão, ele tem dentro dele as águas da vida, que no final das contas era essa a busca de Bastian, era essa a verdadeira vontade de Bastian o tempo todo. Era dar as águas da vida para alguém, no caso, para a pessoa que ele mais ama. Era dar amor. E o Bastian, ele consegue então se banhar nas águas da vida e ele se lembra de tudo, que ele é uma criança, que ele tem um pai, que ele do nome dele, então ele volta a ser humano. Só que nas águas da vida dizem para ele, né, que ele só pode voltar para o mundo humano depois que ele terminar todas as histórias que ele criou em fantasia. E aí que fica complicado, né, o negócio, porque o Bastian, conforme ele foi fazendo as coisas, ele foi criando muitas histórias de cavalaria, né, e tal, mas ele não terminou nenhuma delas, né, fica muito em aberto. Só que aí o Atreyu fala pro Bastian, não, eu termino pra você, eu e o Dragão da Sorte vamos terminar pra você. E o Bastian fica muito agradecido, né, as águas da vida aceitam, então o Bastian então consegue retornar, né, pro mundo real. Cara, essa história, ela tem um peso muito forte pra mim, porque é literalmente também uma história sobre amizade, porque o Bastian nunca conseguiria voltar pro mundo real se ele não tivesse ali o Atreyu para ajudar ele. É muito interessante como o Atreyu não desistiu do Bastian, mesmo quando o Bastian machucou ele, né? E machucou muito feio. Mas mesmo assim, o Atreyu sabia que ele estava sendo manipulado, sabia que ele estava sendo machucado e que ele não ia conseguir retornar para o mundo real se ele não mudasse o pensamento do Bastian. Então o Atreyu, ele teve essa importância muito grande, ele é um menino muito fiel, né? E é muito bom, essa jornada de amizade assim é muito tocante pra mim. Então o Bastian, ele volta pro mundo real, ele volta pra loja do Sr. Coriander, entrega o livro pro Sr. Coriander e descobre que o Sr. Coriander também foi uma pessoa que entrou, que deu um nome pra Filha da Lua, pra Imperatriz Criança. Então a gente vê aqui também, né, essa jornada, que a jornada da História Sem Fim também é uma jornada que é humana, né? A gente vê que o Bastian, ele vai caminhando por muitos pontos, ele vai de uma extrema tristeza para de repente ele ficar no topo do mundo, de um mundo, e perceber que nada disso importava, nem o dinheiro, nem o reconhecimento, nem a fama, nem o poder, e sim o amor, porque era isso que ele sentiu falta no final a verdadeira vontade dele era poder amar alguém, né? E isso de fato acontece com nós humanos. A gente passa a vida toda achando que o que importa é o dinheiro, o que importa são os materiais, para no final a gente perceber que tudo que a gente queria desde o início era ser amado e amar verdadeiramente por nossa singularidade, por ser quem somos, né? E o Bastian, né? Então a gente tem aqui o ponto final da história, né? Vamos chegar então nesse ponto final, em que o Sr. Coriander, ele tá vendo o Bastian sair, o Bastian já tá muito melhor, inclusive o pai dele, quando o Bastian volta, como o pai dele recebeu as águas da vida, o pai dele, ele tá diferente, né, ele quer amar o filho, agora ele fica ao lado do filho, pergunta pro filho onde é que ele tava, e tal, e o Bastian conta tudo pra ele, e o Bastian também muda muito, né, ele amadureceu muito nesse processo. E enquanto o Sr. Coriander tá vendo o Bastian sair da loja, ele diz assim: Bastian Baltazar Books, murmurou ele. Ou eu muito me engano, ou você ainda vai ensinar a muita gente o caminho até a fantasia, para que elas possam nos trazer as águas da vida. E o Sr. Coriander não se enganava. Mas essa é uma outra história e terá de ser contada em outra ocasião. Esse é o último trecho do livro. E eu acho que todos que lemos esse livro, e agora que eu contei pra vocês sobre esse livro, né, todos que lemos ou escutamos essa história, fazemos automaticamente parte da História Sem Fim. Porque nós somos as pessoas que encontramos o caminho para a fantasia graças ao Bastian. E a gente é capaz de trazer as águas da vida, porque a gente viu o Bastian fazer isso, né? Então é interessante, essa história sem fim, justamente porque ela não termina no livro. Ela exige a participação do leitor. Inclusive tem um momento que o Bastian
quando ele tá em fantasia, ele lembra que ele tá dentro de uma história. Então essa história provavelmente está sendo lida por alguém. E ele começa a pensar, nossa, essa pessoa tá sendo lida por alguém neste momento. E aí eu comecei a falar, você está falando de mim? E chegou em determinado momento que eu realmente pensei que ele estava falando comigo, né? Inclusive, quando o Basti ali estava precisando de uma ajuda, ele mandou uma mensagem pro leitor, que era... A mensagem era basicamente 3 palavras, BBB, né? Que são as iniciais do nome dele, né? E nesse momento eu até levei um sustinho. Foi o meu primeiro jumpscare com o livro, porque eu já estava muito ali entrosada na história e de repente ele enviar uma mensagem assim, eu pensei, rapaz, eu vou ter que entrar em fantasia também para te salvar, meu filho. Mas é uma leitura muito divertida, muito legal. Então, é isso. Eu espero que vocês também possam trazer as águas da vida, né, para as pessoas que vocês amam, né, e também possam amar e ser amadas. Então, obrigada por ouvir até aqui, né. Eu estou feliz por ter terminado esse vídeo rápido. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com outras pessoas para fortalecer o canal se você gosta, ok? E fique à vontade para trazer suas opiniões. Aqui é um espaço aberto para debates, tá? E eu espero você na próxima análise, tá certo? Então, até a próxima!